Opa, tudo bem com você? Meu nome é JV e bem-vindo ao segundo vídeo desse canal. E não se preocupa, eu não vou ficar fazendo essa contagem. E se você clicou nesse vídeo, provavelmente alguma coisa te interessou. Provavelmente foi a thumb, provavelmente foi o título, eu não sei ainda ao certo. Mas eu quero começar com uma questão pra você. Você já teve alguma experiência tão específica que ficou grudada na sua mente por, tipo, anos, anos e anos? Papo de você todo mês lembrar daquela experiência, ou todo ano, ou toda semana, não sei. Literalmente pode ser qualquer coisa, tipo um jogo, uma série, um momento da sua vida, qualquer coisa assim. A minha experiência pessoal disso é um jogo chamado Dungeon Blitz. E provavelmente você não conhece esse jogo, provavelmente você nunca ouviu falar, e se você já ouviu falar ou se já jogou, provavelmente você já esqueceu, porque esse jogo, querendo ou não, ele caiu no esquecimento das pessoas. Para contextualizar, eu vou falar um pouco sobre o que é o Dungeon Blitz e um pouco da história dele. Eu não vou falar, nossa, todos os detalhes da história de Dungeon Blitz, por causa que não é sobre isso o vídeo. O Dungeon Blitz era um MMORPG de navegador, mais comumente jogado no Facebook, que foi ali bem famoso até entre 2014 até 2018, por aí. Eu lembro que em 2018 pra frente já tava tendo uma queda boa nos jogadores. Eu acho que já tinha começado uma queda antes, mas pelo menos que eu lembro de cabeça que 2018 já tava com pouco player, principalmente porque a Blue Mammoth Games não investia, não dava tanta atenção mais ao Dungeon Blitz. Sim, essa é a mesma empresa dona de Brawlhalla, diga-se de passagem. Por utilizar o Flash Player, em 2020, quando o Flash foi pras cucuia, Dungeon Blitz foi pras cucuia junto também, junto de vários outros jogos. E a Blue Mammoth Games nunca teve vontade de retornar com o projeto. Tanto que jogadores da comunidade, né, jogadores que gostavam de Dungeon Blitz, que jogavam ativamente Dungeon Blitz, eles têm projetos de tentar fazer voltar o jogo ativo, tentar refazer o jogo. E eu já vi alguns projetinhos deles aqui no YouTube mesmo, se eu conseguir lembrar eu vou tentar deixar na descrição. Então vamos lá, vamos falar da história de Dungeon Blitz aqui pra vocês, pelo menos resumidamente. Bom, Dungeon Blitz se passa em dois mundos conectados, o mundo desperto, que é chamado de Illyria, e as misteriosas Terras Adormecidas. A história realmente começa quando um mago chamado Nept, que era obcecado por poder e imortalidade, ele abre um portal entre esses dois mundos. É sempre um mago, né, que ferra com tudo, e acaba liberando monstros e criaturas que mergulham Illyria no caos. E ao longo da jornada o jogador com seus companheiros vão ter que passar por várias regiões diferentes, cada uma com seus próprios conflitos e histórias, com vilas destruídas, com monstros sendo aranhas, goblins, olhos, morcegos, que tinha mais mesmo? Tinha dragão, fantasma, esqueleto. Tinha mais coisa, mas eu não lembro. E ao longo do jogo você vai percebendo que basicamente todos os grandes conflitos daquele mundo de Dungeon Blitz têm alguma relação com o Mago Nept. Bom, assim, como eu disse, eu resumi bastante a história por causa que ela é bem mais complexa que isso. E para um jogo aparentemente simples de navegador, ele é, querendo ou não, um jogo com uma história muito bem feita, um jogo muito bem feito. Explicado agora o jogo, de uma maneira que vocês possam entender minimamente, eu vou falar o porquê que eu quis trazer esse jogo e porquê ele é uma experiência, pra mim, uma experiência talvez diferente. Como eu disse lá no começo do vídeo, tem alguma experiência que você fica lembrando recorrentemente? Pois é, Dungeon Blitz, ele é uma dessas experiências. Eu joguei muito quando era criança e pré-adolescente. Sempre que eu tento procurar, por exemplo, um jogo MMORPG, eu sempre lembro de Dungeon Blitz. E nenhum MMORPG me agrada o suficiente como Dungeon Blitz me agradava. Eu acho que Dungeon Blitz foi uma das melhores experiências que eu já tive online, sabe? De jogos online. Eu lembro das vezes que eu jogava Dungeon Blitz com alguns amigos meus. Eu tinha um amigo da minha rua, por exemplo, que ele também jogava Dungeon Blitz. Tinha, na verdade, dois amigos da minha rua que jogavam Dungeon Blitz. Um a gente sempre combinava, marcava assim de tipo, ah não, tal hora entra lá no Dungeon Blitz pra gente se encontrar. Ele trazia o notebook dele aqui em casa, por exemplo, e a gente ficava jogando Dungeon Blitz um com o outro. Fora também as experiências que eu tive jogando com pessoas totalmente aleatórias, de outros países às vezes. Eu mandava solicitação para algum grupo de pessoas que estava passando, eu entrava na equipe deles e a gente ia explorar algumas dungeons. E era muito legal jogar com os caras. Eu não sei explicar, a sensação era que eu tava realmente participando de alguma coisa naquele jogo online.
Eu nunca mais tive essa mesma experiência com nenhum outro jogo online. Eu acho que essa experiência de Dungeon Blitz pra mim foi algo muito único, sabe? Eu nunca tive, por exemplo, a mesma experiência com jogos de tiro, porque logicamente propostas totalmente diferentes. E assim, eu acho que dos jogos de Flash, né, os jogos de navegador, esse foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Eu lembro até hoje que eu tinha o meu mago chamado Suigil. Eu não sei por que era esse nome, eu não lembro qual que foi o contexto que eu dei esse nome, mas eu lembro que o nome do meu mago era Suigil. E eu lembro também que eu tentei jogar com outras classes, que tinha 3 classes no jogo, né? Era o mago, era o paladino e era o ladrão. E eu gostava do mago, eu sempre gostei de maguinho. E era muito legal você entrar nas dungeons, matar os bichos, coletar um item novo. E daí quando você ia na casinha, que todo mundo, né, tinha tipo uma casinha pra você guardar as coisas, fazer feitiços, sei lá. Tinha uma sala de armas assim que você botava todas as suas armas colecionadas durante as suas explorações em dungeons. E era muito gostoso de você, por exemplo, voltar em uma dungeon passada e você descobrir que ainda tinha uma arma pra você coletar lá. Era muito legal essa experiência. E assim, é algo que sempre fica na minha memória. Esse jogo é uma coisa que ficou grudada na minha memória. E eu muitas vezes nessa vida, eu tentei de alguma forma jogar esse jogo novamente. Tipo assim, nem pra jogar online necessariamente, mas é só pra poder jogar esse jogo, poder ter uma experiência novamente com esse jogo, porque foi algo muito bom, foi algo muito legal. É uma coisa que fica gravada na nossa mente, sabe? E eu tenho certeza que você que tá assistindo deve ter alguma coisa parecida. Deve ter algum momento, algum brinquedo, algum jogo, algum filme de conforto da sua infância que às vezes você perdeu ou às vezes você não achou mais e você tem muita vontade de rever ou de rejogar. Mas eu tenho certeza que se as pessoas dessem uma chance pra Dungeon Blitz, as pessoas iriam gostar. Pelo menos o pessoal que gosta de MMORPG. Acho que outra coisa também que me deixou muito pilhado nesse jogo, que me deixou muito focado nesse jogo, ter uma experiência muito individual com esse jogo, é que eu comecei a jogar ele numa época que eu não tinha tanta experiência com internet, vamos dizer assim. Eu morei muito tempo com os meus avós, então eu não tinha tanto contato com internet. E quando eu comecei a ter mais contato com a internet, comecei a usar o Facebook, comecei a perceber que tava para jogar jogos no navegador, eu descobri esse jogo. Mas basicamente o que eu queria dizer sobre Dungeon Blitz, sobre a minha experiência e tudo mais, era isso. E eu queria saber se vocês têm alguma experiência parecida. E se vocês tiverem, por favor, deixem aí nos comentários, vamos conversar sobre, quem sabe. Vai que vocês também já jogaram Dungeon Blitz. Mano, imagina só se eu encontro um jogador de Dungeon Blitz. Então é isso, meus amigos. Era sobre isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se ficou tão bom, na minha cabeça ia ficar muito melhor. Então, tchau. E obrigado. E se inscreve aí no canal, vai. Valeu.